Nós vamos abrir no Salmo 18. Salmo 18, nós vamos ler o Salmo inteiro. Começa de canto o Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiam e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele dos céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. O resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Expediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, perigoso desfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas.
Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Vamos ler todos juntos o versículo 1 a 3. Todos juntos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, que as palavras dos lábios, o meditar do coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do Salmo está no versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. A ênfase do Salmo está neste versículo e ele se desdobra. Às vezes, quando um salmo tem um refrão, vamos dizer assim, o refrão é a ênfase do salmo, quase sempre. E aqui, neste primeiro versículo, nós vemos que o Senhor é a força de Davi, e Davi ama o Senhor em resposta. Deus é a força do seu povo. Davi é chamado aqui de músico. Davi, servo do Senhor, no dia que dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico. Servo, músico e guardado por Deus. Veja, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos das mãos de Saul. Não era somente Saul que perseguia
Davi. Muitos outros também perseguiam o rei. Ele então, no dia em que o Senhor o livrou, escreve este cântico. No dia que nós recebemos uma bênção da parte de Deus, nós precisamos orar agradecendo. E também nós precisamos cantar louvores a Deus. Cantar hinos a Deus, como Ele fez aqui. Deus é a força, irmãos, que recebe a declaração do nosso amor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele declara aqui o seu amor por Deus. Nós amamos a Deus e precisamos amar cada vez mais o Senhor. Veja, irmão, ser cristão, como nós vimos ontem, não é simplesmente cumprir regras e leis. Nós cumprimos a lei porque amamos o Deus da lei. Mas não é uma coisa assim de relacionar-se com a lei, mas com o Deus da lei, com o Deus da palavra, para fazermos assim a vontade do Senhor. Ele escancara isso logo de cara, ele declara: eu te amo, ó Senhor, força minha. O fato de Deus fortalecer Davi nos momentos mais difíceis, duros, pesados e perigosos da sua vida, fez com que ele amasse ainda mais o Senhor. Quando o Senhor livrar, quando o Senhor responder à oração, que isso sirva para amarmos ainda mais o Senhor e não menos. O que acontece às vezes, irmãos, é que na angústia, como diz aí o versículo 6, na minha angústia eu invoquei o Senhor. Então é mais comum na angústia, no aperto, nós clamarmos a Deus. Voltarmos a frequentar os trabalhos da igreja. Mas normalmente depois de um tempo, depois de ter passado essa angústia, a tentação é não buscar mais como antes. Isso não aconteceu com Davi, não pode acontecer com a nossa vida. O Senhor nos livrou, o Senhor nos ouviu, o Senhor nos socorreu. Então agora que sejamos mais crentes ainda, que possamos amar ainda mais o Senhor. Quantas vezes Deus ouviu dos nossos lábios declarações assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te adoro. O Senhor é o meu Pai. O Senhor cuida de mim. Nossas orações precisam fortalecer o nosso relacionamento de amor com Deus. Não podem ser caracterizadas somente por petições. Pedir, pedir e pedir. Deus quer relacionamento, Deus quer amor. Deus é a força, então, que recebe a declaração do nosso amor. Deus é a força que experimentamos pela comunhão pessoal. Você tem metáforas de força. Força minha. Metáforas de força, versículo 2. Rocha, cidadela, ou seja, uma cidade fortificada, libertador, rochedo, torre, ou um alto refúgio, escudo, baluarte. Mas veja a ênfase: minha rocha, minha cidadela, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, me refugio, meu escudo, minha salvação, meu baluarte. Ou seja, é algo muito pessoal com Deus, uma comunhão pessoal com o Senhor. Ele é a minha rocha. O Senhor é o meu pastor. Isso aponta para uma comunhão pessoal. Deus é a força que precisamos quando enfrentarmos grandes perigos. Olha o versículo 4 e 5. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. É como se ele fosse assaltado pela morte, pelo terror, pelo pavor, pela angústia, pelas trevas. Tudo isso caiu sobre ele. E
então, no dia mau, no dia perigoso, no dia tenebroso, o que faremos? Quando estivermos em grandes perigos ou em angústias, por isso que Deus é a força que buscamos na oração. Veja o versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Gritei por socorro. Ele orou. Às vezes nós pensamos, o que eu faço? Deveria ser claro, irmãos, para todos nós. Precisamos orar. Individualmente e coletivamente. Orar, orar e orar. Agora, se não temos vida de oração, por que nós estranhamos algumas coisas não acontecerem na nossa vida? Ou não frequentarmos a reunião de oração e depois falarmos assim, o que eu faço agora? Frequente a reunião de oração e não procure uma solução milagrosa, rápida. É oração e Bíblia, oração e palavra. Veja o que Davi pode fazer num contexto como este. Ele clama, ele invoca, ele grita por socorro. Deus ouve o clamor, ele ouve do templo, chega até ele, chega ao coração de Deus o clamor do seu servo. Saindo então desta cena de Davi, agora Davi começa a pensar no Deus que ouviu a sua oração. E ele traz imagens aqui de muita majestade e glória. Deus é a força que atende os justos. A terra se abalou e tremeu. Os fundamentos se estremeceram. Saiu fumaça das narinas do Senhor. É claro que isso aqui é uma metáfora de glória, de majestade, de grandeza. Fogo da boca, brasas ardentes. E aí Deus desce, o mundo todo estremece e balança. Ele voa como um querubim. Cavalgava um querubim, voou nas asas do vento, e Naum diz como as nuvens, pó dos seus pés. Na escuridão ele tem um manto, a sua glória vai resplandecendo na sua frente, diante da sua face. As nuvens se desfazem em granizos, e quando Deus fala, é como se tivéssemos um trovão assustador. A sua voz é grandiosa e gloriosa. Ele tem as suas setas para atingir os seus inimigos. Ele abre os mares. E pela ira do Senhor, ele respira como alguém que irá defender o seu servo. Davi então contempla a glória de Deus. Davi não fica estacionado no seu problema, cercado pelo seu problema, pensando, girando na sua cabeça o problema que ele tem, o problema que ele tem, o problema que ele tem. Ele pensa na majestade da glória de Deus. E nós precisamos pensar mais sobre a glória de Deus, sobre os atributos de Deus, a santidade de Deus. Esse Deus tão glorioso, como ele descreve aqui essas cenas de majestade, esse Deus estendeu a mão para ele. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Você deve se lembrar de Pedro. Ele começou a afundar, reparando na força do vento, ao invés de olhar para Cristo, olhando para outra coisa que não tinha nada a ver. Ele olhou para Cristo no começo, mas depois para a força do vento, começou a afundar. O Senhor estendeu a mão para ele, o tomou, tocou no barco novamente, e ali cessou a tormenta, como diz o texto. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Versículo 17. Os inimigos eram mais poderosos. O que ele pode fazer? O que ele pode enfrentar? Como ele poderá agir nessa situação? Não há o que fazer.
exceto orar, e orar é suficiente. Deus age. Deus usou Davi para destruir os seus inimigos, mas Davi só destruiu os seus inimigos porque ele orou. Deus é a força, irmãos, que estende a mão na calamidade. Diz o texto, ele estendeu a mão, ele livrou, ele amparou, ele me deu alívio, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Versículo 19. Lugar espaçoso traz uma ideia de alívio. Alguém que se sente assim mais aliviado agora, mais tranquilo, mais seguro, não se sente pressionado, atormentado, ansioso, inquieto. O Senhor trouxe para um lugar espaçoso. Deus estende a mão na calamidade. Deus é a força que atende os justos. Retribuiu o Senhor segundo a minha justiça. Versículo 20. Ou seja, nesta causa, como eu tenho explicado, essas partes em que o salmista diz: eu não tenho culpa nenhuma, ele não está falando que ele não é pecador. Ele está falando que ele está sendo perseguido, inclusive por Saul, injustamente. E ele só poderia orar clamando para que Deus o livrasse, porque ele era justo. Como que eu vou pedir para Deus me ajudar se na situação eu estou errado? Deus é a força então que atende os justos. Deus é a força que abençoa as batalhas do seu povo. O Senhor acende a minha lâmpada. Nas minhas trevas o Senhor joga luz. Versículo 28. Contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Se o povo de Deus orar, o que não acontecerá, irmãos? O que é impossível de acontecer? Se o povo de Deus, se os homens de Deus, as mulheres de Deus realmente estiverem em oração, é isso que Davi está dizendo. Não tem exército tão grande que Deus não possa vencer. Não existe desafio maior do que Deus. Agora precisa orar. O caminho que Deus colocou é a oração. Deus traça um caminho perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós entregamos a nossa vida para Deus. O que Ele faz é sempre perfeito, sem erro nenhum. A gente que não enxerga, como a gente vai entender os caminhos de Deus? Como vamos entender o que Ele está fazendo? Como vamos decifrar assim o plano do Senhor? Jó e Paulo dizem: quem é o conselheiro do Senhor? Quem colocou ele de lado para analisar ou para instruir alguma coisa? O caminho dele é perfeito, a palavra dele é provada, ou seja, perfeita também, e ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Deus é a força que traça um caminho perfeito e seguro. Pode confiar. Caminha com o Senhor, caminha na palavra do Senhor, confia no Senhor. E Deus é a força que nos faz abandonar qualquer idolatria. Quem é Deus senão o Senhor? Você entende? Todos aqueles povos pagãos, toda aquela idolatria, toda aquela confiança, mesmo em Israel, em outros deuses, e Davi diz aqui: quem é Deus senão o Senhor? O livramento produz adoração. O livramento produz conhecimento de Deus. Quem é rochedo senão o nosso Deus? Em quem você pode confiar senão o Senhor? Quem pode amparar a sua vida senão o Senhor? Quem pode estender a mão para você e te ajudar e te livrar senão o Senhor? E quando você estiver caído, quem te levantará? O Senhor também. Ele reveste de força, Ele aperfeiçoa o caminho, Ele dá ligeireza para Davi, fortalece o soldado dele. Deus é a força que prepara os soldados. E agora Davi está forte, ele vence os seus inimigos, ele esmaga os seus inimigos, ele extermina a todos os seus inimigos. Veja o versículo 41, que pode parecer um pouco estranho no primeiro momento. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Até aí tudo bem.
Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. E aí? Eles são inimigos de Davi, eles são ímpios. Como que clamaram ao Senhor? Aqui alguns acreditam que se está falando de israelitas. E realmente, dentro do povo de Deus, às vezes teve guerra civil. Mas até em ambiente estrangeiro, nós tínhamos pessoas que tinham noções sobre Deus. Quando Josué chega lá em Jericó, Raabe sabe o que Deus fez. Deus não respondeu e eles clamaram. Mas a pergunta é, como eles clamaram? E em que contexto eles clamaram? Porque, amados irmãos, Deus não ouve simplesmente as nossas palavras. Deus ouve o coração orando. Se eu estiver falando assim, Senhor, eu quero te servir, mas se o meu coração não está dizendo isso, na verdade eu não estou orando. Então nós temos aqui pessoas que pedem ajuda de Deus, mas talvez você conheça mesmo na sua vida, no seu cotidiano, pessoas que vivem totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas vez ou outra eles fazem uma oração para Deus ajudar. Portanto, irmãos, Deus responde quem está buscando santidade. Deus responde quem tem vida com Deus. Deus responde aquele que conhece Deus. Eu tenho clamado, mas o Senhor não me responde. Mas como está a sua vida? O que você tem feito? Irmãos, vamos colocar uma coisa na cabeça, todos nós. O problema nunca está em Deus. Isso é para qualquer situação. O problema é sempre nós. Alguma coisa em nós está fora. Clamaram, mas não responderam. E olha só, aqueles que estão lutando contra Davi, que é o ungido do Senhor, estão clamando ao Senhor. Não é incoerente isso? E eles vão clamar para matar Davi, que é ungido do Senhor? É claro que Deus não vai responder uma oração que ele mesmo não concorda. Nós precisamos orar, irmãos, de acordo com a vontade do Senhor. Gritaram por socorro, mas Deus não atendeu. Claramente fala sobre Jesus Cristo aqui, muito mais do que Davi, porque diz: os estrangeiros se me mostram submissos. Esse avanço do reino de Deus para os estrangeiros aconteceu em alguma medida com Davi, mas de uma forma profunda, mais total, somente com Jesus Cristo. Olha o versículo 43: me fizeste cabeça das nações. Alguém pode dizer, é Davi ou Cristo? A Bíblia diz que, dependendo da perspectiva, nós podemos dizer os dois. Parcialmente Davi, totalmente Jesus Cristo. Deus é a força que levanta um rei maior para um reino maior. Se Deus é a nossa força, que os nossos lábios se abram em louvor. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, versículo 46. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o vingador, o Deus fiel, o Deus que exalta os seus filhos, o Deus que dá livramento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios ao Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Deus se agrada dos hinos de louvor. Deus se agrada daqueles que cantam louvores a Deus. Por isso é muito bom, sim, participar do conjunto coral. É uma bênção. Não é porque precisa, não é para ajudar, não, é para glorificar o Deus que te salvou e está te livrando.
porque a música sempre fez parte da história da igreja, do povo de Deus, seja no hino congregacional, ou como Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. A equipe de cânticos. Louve o Senhor. Cante louvores a Deus. Exalte o Senhor cantando para fora, cantando com ânimo, cantando com vida, cantando com concentração. Quando Davi diz: eu te amo, Senhor, força minha, isso brota do fundo do coração de Davi para Deus. Não é uma coisa decorada, mecanizada, que ele está analisando, não, sai do coração dele: eu te amo, Senhor, força minha. Que Deus, irmãos, abra os nossos lábios para louvarmos o seu nome. Bom é cantar louvores ao Senhor. Bom é ter experiência com Deus, e diante da experiência diz: vamos louvar o Senhor, vamos abrir a boca para cantar forte para Deus. Os ímpios cantam tantas músicas totalmente imprestáveis e sujas. Muito mais deveria o povo de Deus cantar com ânimo, força, alegria e disposição. A Bíblia diz até: tangei com arte e com júbilo. A adoração, irmãos, deve ser alegre. A adoração deve ser cheia de gratidão no coração. Se Davi tinha motivos para louvar a Deus por tanta coisa, mais motivos temos nós que conhecemos a obra completa do Senhor Jesus Cristo. Louve o Deus da sua salvação. Amém. Peço para o irmão não mexer.